1º de novembro de 2013. Embalado com 7 vitórias e um empate nos últimos 8 jogos, o São Paulo encara a Portuguesa sonhando com uma vaga no G4. Precisando ganhar para se afastar da zona de rebaixamento, a Lusa promete ir para cima do tricolor. Depois de uma semana exclusiva para treinamentos, o Corinthians está praticamente pronto para encarar o Vitória domingo em Salvador. Arena Corinthians, 93,48% das obras executadas. Palco da Copa do Mundo de 2014, abertura. Ok. Claudinei Oliveira define a equipe que vai enfrentar o Cruzeiro e fala sobre o futuro no Santos. E ainda, o técnico Gilson Kleina confirma que a diretoria do Palmeiras não o procurou para a renovação de contrato. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, boa noite. Final de semana chegando e a bola vai rolar pelo Brasil afora. Mas antes, vamos falar do Itaquerão, ou melhor, da Arena Corinthians, que está quase pronta para a abertura da Copa do Mundo. Acompanhe na reportagem dele, Luiz Henrique Gurian. Preste atenção nesta marca. Dia 12 de junho de 2014, a bola parte desse ponto para dar início à Copa do Mundo do Brasil. Aqui, Arena Corinthians, 93,48% de construções. Cadeiras sendo colocadas. Também a parte de segurança para o torcedor. E para quem não acreditava que esse estádio ficasse pronto até o final desse ano de 2013, porque teve toda aquela história, recolhe tubo, tira tubo, põe duto, tira duto, tem dinheiro, não tem dinheiro, nenhum acidente até aqui e pode se chamar de obra com absoluto sucesso. E isso certamente dá um prazer muito grande para vocês, não é, Frederico Barbosa? Agora, domingo no Mesa Redonda Futebol Debate, a partir de 9h30 da noite, nós vamos contar isso e muito mais dessa arena que você diria. Prazer, realização ou ainda tem muito para isso? Muito orgulho para toda a equipe, isso é que eu diria, a equipe aqui festeja cada passo, cada etapa que a gente cumpre, né? E eu estarei também assistindo aí o programa de vocês, que eu não perco, né? E sucesso, estamos aqui à disposição para qualquer visita, se vocês quiserem, né, conhecer mais profundamente aqui o nosso trabalho. Agora só dá assim um pouquinho daquilo que nós vamos mostrar domingo. O gramado está pronto, se precisar jogar hoje, tudo bem. A FIFA gostou até do que viu, elogiou, diz que dos gramados para a Copa do Mundo, esse sai na frente, as cadeiras sendo colocadas muito rapidamente, ainda tem andaime por aqui, ainda tem máquina trabalhando, 1.500 funcionários, mas até 31 de dezembro, tudo pronto. Está pronto, com certeza está pronto. Vai fazer aquele período da transição de adaptação para a Copa do Mundo. Mas em dezembro nós finalizaremos nossas etapas aqui. Então até domingo, 9h30 da noite, aqui na TV Gazeta, no Mesa Redonda, mais da Arena Corinthians, a casa da Copa do Mundo de 2014. Estarei com vocês com certeza. Um abraço. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, levando em consideração que faltam aí 64 dias para a entrega do estádio, 5 de janeiro a data limite, 93%, quase 94% das obras concluídas, o Corinthians está dentro do prazo, tudo indo muito certo, fica só a expectativa, porque vai ser o estádio da abertura da Copa do Mundo, isso não se discute. Mas imaginava-se que o Corinthians pudesse, de repente, já estrear no estádio, numa Libertadores da América, situação que parece um tanto quanto complicada, uma vez que o Corinthians está fora da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, embora matematicamente seja possível, é muito difícil essa classificação. Mesmo assim, imagino que o corintiano vai ficar feliz, porque é um belo estádio e um sonho que se realiza. Foram necessários mais de 100 anos, Flávio, para que o Corinthians pudesse realmente ter um estádio de nível. E esse momento está chegando. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. De fato, e melhor do que isso, bem melhor do que isso, a região está ficando com obras bacanas, legais. A última vez que eu passei por lá, gostei do que vi, tomara que seja realmente concretizado, que se dê estrutura para essa região. Isso é o mais importante, Copa do Mundo dura 30 dias. A Arena São Paulo está ficando muito bonita, o Corinthians vai ter um local bacana para jogar futebol. E realmente é um estádio lindo, e todos os detalhes são bonitos. Aliás, no Mesa Redonda domingo a gente vai mostrar a matéria completa, abordando toda a estrutura, todos os detalhes dessa bela Arena São Paulo, local de abertura da Copa do Mundo do ano que vem.
Muito bem, Flávio Prado. Você que está em casa agora, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que hoje é sobre o Coringão, dono da Arena. Você acha que o Corinthians ainda briga por vaga na Libertadores? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Celso? Matematicamente existe, obviamente, a chance, mas eu não acredito. E Flávio? Não. Não. Ele chegou ao Palmeiras no momento em que o clube sentia falta de um autêntico camisa 9. Com gols, ele conquistou a exigente torcida alviverde. Ontem, o atacante Allan Kardec marcou um golaço fora de campo e participou de uma ação com internos da Fundação Casa. Acompanhe. Esses garotos da Fundação Casa Ouro Preto, da Zona Norte de São Paulo, ganharam uma oportunidade e tanto. Uma vez por semana terão treinos recreativos de futevôlei. Eu acho que os meninos gostam muito de atividades esportivas, né? E a gente procura, por meio do esporte, trazer os valores da cidadania, do trabalho que ele tem que fazer para crescer na vida. Então, essas atividades são bastante importantes para o processo de recuperação dos meninos também. Eu acho que é o caminho certo, né? Você dá a oportunidade para que esse jovem possa estar vendo coisas boas e caminhos positivos, né? Com ideias maravilhosas passadas por esses profissionais da área e que a gente vai receber com grande satisfação. E o primeiro passeio foi com craques de peso. Belo, o premiado jogador do futevôlei brasileiro, e o artilheiro palmeirense Allan Kardec. Acho que isso é muito válido, porque incentiva e o futevôlei é um esporte que está pegando. Esporte que está toda hora na TV, toda hora está tendo um torneio aqui, um torneio ali. E eles têm muito interesse em estar assim, divulgando o esporte. Então acho que é muito válido, ainda mais numa situação como essa, com os garotos jovens que estão querendo sempre aprender. Eu acho que isso é um grande passo e é sempre importante estar fazendo parte de ações como essa. Além de acompanharem o craque na areia, ouviram conselhos, a história de vida do jogador nascido em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e uma frase importantíssima. Mas se cada um tem seu sonho, eu acho que você tem que estar muito focado, determinado e sempre acreditar que é possível você alcançar. É uma ótima oportunidade, por exemplo, para o Jonas, né? Conhecer uma nova atividade esportiva e tá saindo da unidade pelo menos uma vez por semana. Tá aproveitando, né, Jonas, isso? Graças a Deus, o seu diretor deu essa oportunidade para nós estar saindo, para estar adiantando o nosso caso. E o que você cometeu, qual crime que você cometeu para Tráficos. Saindo da unidade, o que você vai fazer, não? Vou ajudar minha família, da melhor maneira. Caso que eu destruir a minha família, caso que eu não dê a oportunidade de conhecer o trabalho honesto, eu vou ajudar minha família, pro meu padrasto. E o futevôlei vai ajudar você a se integrar nisso? Vai. O Guilherme é um outro interno da Fundação Casa. Qual foi o crime que você cometeu, Guilherme? Meu crime é um 57, é assalto à mão armada. Cara, ver esse pessoal jogando futevôlei, ver o esporte, ver esse mundão aqui, vai querer voltar, cara? Vai querer cometer alguma coisa regular de novo ou vai preferir esse caminho da vida? Vou preferir a moda agora normal, né, arrumar um trabalho, procurar a moda do esporte novamente, que eu jogava futebol antes, né? Mas depois comecei a entrar pro mundo do crime, perdi toda a minha infância, né? Agora quando eu saí, primeiramente dar atenção pra minha família, e vamos progredindo, né, cada vez mais, Copa Sul-Americana, na primeira partida das quartas de final, a Ponte Preta do Flávio Prado não saiu do 0-0 com o Vélez Sárcio da Argentina. Tá bom. Tá feliz? Tá bom, vamos ganhar 1-0 lá, gol do Big Mouse. Bom não, Acho que né? nem precisa ganhar de 1-0. Se fizer 1-0 e sofrer um empate, ainda assim tá bom. 1-0, gol, vai ser um contra-ataque, gol do Big Mouse. Tá querendo Big demais, Mouse. né? Não tô não. Big Mouse, rápido. Ratão. O Ratão. Ratão. Ratão pros outros, a Ponte é Big Mouse. Por Argentina é Raton. A Ponte é Big Mouse. Big Mouse vai receber em velocidade, então, beleza. Vai ser assim. O resultado é ruim, não sofreu gol em casa, quer dizer, então se empatar 1-1, a Ponte. Exatamente. Se empatar 1-1, tá classificado. Que beleza, hein? Pois é, quem diria? Quem diria, o mundo realmente está no final dos tempos. No Paraguai, o Libertad recebeu o Itagüí da Colômbia e abriu vantagem para o jogo de volta. No Paraguai, o Libertad recebeu o Itagüí e conseguiu boa vantagem para o jogo da volta. Osmar Molinas, aos 38 do primeiro tempo, e Jorge Recalde, aos 43, fizeram os gols da partida. A decisão da vaga para as quartas de final acontece no dia 7 de novembro, em Envigado.
Copa do Mundo Sub-17, o Brasil está fora do Mundial. Nas quartas de final, depois de um empate em 1-1 com o México no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. Foram necessárias 24 cobranças para definir o vencedor. Pelo lado brasileiro, Gabigol e o artilheiro brasileiro Mosquito erraram os chutes. Coube ao mexicano Dias fechar o placar das penalidades em 11-10 e colocar os mexicanos na próxima fase. Os mexicanos enfrentam agora os vencedores do confronto entre Argentina e Costa do Marfim. Olha, a seleção fez um belo trabalho, o Galo está fazendo um trabalho competente e pênalti, depois de 11-10, não dá para ficar condenando a molecada, tá tudo bem, trabalho bem feito. Ganhar o Mundial Sub-17 é bom, mas o negócio é ganhar a Copa do Mundo e preparar uma geração. E essa é uma boa geração. Os meninos de bom nível, esse Mosquito mesmo, o Gabigol, o Natan, enfim, uma molecada boa, uma molecada interessante que merece ter uma sequência de trabalho, independentemente de ter ficado pelo caminho nessa competição. Vôlei, na decisão do Campeonato Paulista, o SESI tinha grande pedra no sapato pela frente. A única equipe que conseguiu vencer o time da capital na temporada, o Brasil Quirim de Campinas. Desta vez não deu para o time do interior. Felipe Sboril acompanhou a decisão. Dá só uma olhada como a cidade de Campinas recebeu a final do Paulistão de vôlei masculino. Ginásio lotado para ver o time da casa contra o SESI São Paulo. E foi o próprio Campinas a única equipe nessa temporada que passou pelo SESI, tanto no Paulistão quanto na Superliga. Escrita que não se refez na primeira partida da final do Paulistão, quando o SESI venceu os campineiros por 3-1. Uma final disputada. Ponto a ponto, a todo momento. Só que o primeiro set quem levou foram os visitantes. Nesse bloqueio de Lucarelli, fechou o set em 22-20. Daí para frente, o técnico Alexandre Azevedo, do Campinas, resolveu apostar as fichas no ídolo da torcida, o capitão André Heller. Nem isso foi suficiente para ultrapassar o favoritismo do SESI São Paulo, 21-15. No terceiro, Campinas acordou e pela primeira vez saiu na frente do placar, abrindo uma vantagem de 3 pontos. Logo a distância cresceu para 7 e nesse vacilo de Serginho, o Campinas fechou a parcial em 21-14. Delírio da galera. Mas parece que o sono do Campinas logo voltou e o SESI acabou fechando o set em 21-15 e o jogo em 3-1. SESI campeão paulista masculino de vôlei pela 4ª vez na história. Projeto pessoal e dando continuidade ao projeto SESI, foi muito legal, muito bacana, né? E você que acompanha o Gazeta Esportiva pode falar com a gente, mandar a sua mensagem, dar um alô para a nossa galera através do Twitter, @GazeEsportiva, no Facebook, a página é facebook.com/gesportivanet e o Guilherme Camarda arrumou o joelho, voltou a trabalhar, atualizou a nossa página no YouTube, youtube.com/GazeteEsportivaTV. O Flávio Prado também escreveu no blog dele um texto muito bacana, o blog No Mundo da Bola, acessem no site gazeteesportiva.net. O Celso Cardoso também na Cara do Gol e o meu blog Bela Jogada. Estou atualizando neste momento. E atenção, você já pode votar para escolher os vencedores da 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. É só acessar troféumesarredonda.com.br e votar. A LuxColor e a Baltec, essas grandes empresas, estão conosco no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa incrível para você. Quero mandar um beijão para o Eduardo Carquejo, da Alumbra, um beijão para você. Estou com saudades, venha me visitar aqui. E olha, Flávio, domingão, a partir das 9h30 da noite, tem o Mesa Redonda Futebol Debate, com a cobertura
Completa da rodada do Brasileirão, da Séries A, B, reportagens especiais, nosso super time de comentaristas. Estarão aqui conosco o doutor Joaquim Grava, o ex-jogador Birubiru e o vice-presidente de futebol de São Paulo, meu querido João Paulo de Jesus Lopes. Imperdível, Flávio. Vai ser muito legal e não faltam temas, né? Nessa história do Diego Costa, teve a nova convocação da seleção brasileira, tem essas indefinições com relação ao Gilson Kleina, ao próprio Tite. Olha, tem muita coisa legal, realmente imperdível domingo, o Mesa Redonda. Série B, o Verdão já subiu, mas tem mais uma batalha pelo título neste sábado. Já as outras equipes ainda brigam pelas 3 vagas restantes. Veja os confrontos da rodada. Logo mais às 7h30 da noite, o Joinville enfrenta o Paysandu. Às 9h, o América Mineiro tem pela frente o Asa de Arapiraca. No mesmo horário, o Icasa mede forças com o Boa Esporte. E às 10h10, o Atlético Goianiense encara o Ceará. No sábado, às 4h20 da tarde, o Guaratinguetá pega a Chapecoense, enquanto que o Palmeiras vai a Curitiba visitar o Paraná Clube. Às 5h20, o Sport Recife tem compromisso com o São Caetano. Mesmo horário do clássico potiguar entre América e ABC. Às 9h da noite tem duelo paulista, Oeste de Itápolis e Bragantino. E no domingo, às 5h da tarde, acontece o clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. No Palmeiras, certezas são as vagas na Série A de 2014 e as presenças de Leandro e Eguren no time titular neste sábado contra o Paraná Clube. Fora isso, a reformulação para o ano do centenário já começou e quase ninguém está garantido. Veja com o Felipe Sboril. Falta pouco, muito pouco mesmo. Depois do acesso garantido, restam apenas 9 pontos para o Palmeiras conquistar a Série B. Então é hora do pessoal pegar o lápis, o papel e fazer o planejamento para o ano do centenário, certo? Mas parece que não é bem assim. 13 jogadores ainda aguardam uma posição para saber se ficam na próxima temporada. Junto com eles, o professor também está nessa. O contrato do técnico Gilson Kleina vai até o dia 31 de dezembro de 2013. Estamos no dia 1º de novembro. E até agora a diretoria sequer conversou com ele sobre a renovação. Nós temos ainda um tempo de contrato, nós não conversamos. Eu acho que isso é uma situação que nós temos que deixar para um outro momento. Esse momento, jamais eu vou vir aqui e estipular data a essa situação. Quero dizer que tanto o meu futuro como o futuro do Palmeiras segue aberto. O que tem que ser pensado é o futuro da instituição, o que é melhor para o Palmeiras. Nesse período que passou à frente do Palmeiras, Gilson Kleina sabe que evoluiu e que não quer ficar preso ao cargo. Quando eu vim para o Palmeiras, eu não vim com o espírito de aventureiro, de ver só a parte financeira. A gente veio aqui para fazer um projeto e um trabalho. E teve início, meio e fim. O início não foi aquilo que nós queríamos, nós tivemos a queda. Mas nós tivemos o fim que nós queríamos. Reconstruímos, reformulamos, eu amadureci, cresci muito com o Palmeiras. O Palmeiras é gigante. O treinador que vem aqui ele tem que se preocupar em conquistas, fazer história com o Palmeiras e querer crescer junto com essa marca que é muito forte. Eu não vou ficar me apelando, me apegando no cargo, porque a gente sabe que ser treinador do Palmeiras é uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que até o presente momento eu estou tentando fazer da melhor maneira. Qualquer decisão que a diretoria tomar, eu vou acatar e respeitar. Enquanto isso, o pessoal aqui espera, aguarda, vê o que vai acontecer. Neste final de semana, o Paraná será o adversário fora de casa. Algumas mudanças na equipe devem acontecer, como Eguren e Leandro no time titular. Já Valdívia vai completar 200 jogos com a camisa do Verdão e andam reclamando que joga pouco. Nessa temporada foram apenas 8 jogos completos, de 24 que ele entrou em campo. Eu acho que ele é um jogador especial, esse é o meu ver, foi a filosofia que nós implementamos esse ano. E se a gente puder preservar ele, para ter ele dentro de campo mais vezes. De repente, às vezes, não conseguimos ter ele 90 minutos, mas sempre é pensando nele e pensando na instituição, porque eu prefiro ele ver, de repente, menos tempo, mas sempre vê-lo. Com o Valdívia em campo e faltando tão pouco, quem sabe não vale esperar um pouquinho mais, Kleina.
Bom, o Palmeiras tem aí essa expectativa, porque vai acontecer em 2014, quem vem, quem deixa de vir, seu trabalho realmente vai ser firmado a partir do Kleina, se vem outro nome. Essa indefinição, Flávio, eu acho até que atrapalha um pouco. Alguém vai falar assim, mas tem tempo ainda, a temporada nem terminou, o Palmeiras está disputando a Série B, precisa confirmar o título, mas enfim, é um planejamento que você começa a fazer agora. Primeiro, passa pela permanência do Gilson Kleina. Se é de desejo realmente do clube permanecer com ele, já tem que sentar agora, conversar, renovar contrato e ponto final. Se não é, já deixa o Kleina livre para novas propostas e um novo treinador. O Palmeiras já inicia uma conversa, por que não? Não tem nenhum problema, apesar do Kleina já estar trabalhando, visando 2014, pensando em nomes, traçando uma estratégia para o ano que vem. Eu não creio que o Palmeiras não tenha esse planejamento pronto. Eu entendo que o pessoal da direção, o Paulo Nobre, o Brunor, o Feitosa, eles já tenham tudo planejado, está tudo feito, o que não está divulgado. O Palmeiras já está trabalhando no meu conceito, e isso não é uma informação, é uma opinião. Eu entendo que o Palmeiras já está trabalhando. Conhecendo o perfil, principalmente do Brunor, ele já está trabalhando em 2014. É que, como tem jogo, a coisa está rolando, não há interesse numa divulgação e nem necessidade. Esse Valdívia de forma homeopática, é o que é possível ser feito e é inteligente que seja assim, é usar a tecnologia a seu favor, a fisiologia, os equipamentos modernos que podem detectar a possibilidade ou não do jogador estourar. O jogo amanhã é muito difícil, o Paraná tem um time muito bom, tem um grande treinador que é o Dado Cavalcante, que é um cara que tende a crescer muito no futebol, porque é um estudioso, porque é um cara atualizado, um cara moderno. O Paraná não está com uma estrutura maravilhosa, mas conseguiu um treinador legal e está brigando. Para o Palmeiras, amanhã, o torcedor do Palmeiras vai me entender, tanto faz, se ganhar ou perder não vai mudar muita coisa. O Palmeiras vai ser campeão de qualquer forma. Já para o Paraná é vida ou morte, ele precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira, sob pena de ficar muito longe, de perder o contato com o pessoal lá da frente. Então, eu acho que o Palmeiras vai sofrer muito nesse jogo do Paraná. Sempre ele é o favorito que tem melhor elenco, mas vai ser uma parada muito difícil esse jogo de amanhã. A 32ª rodada do Brasileirão tem o líder Cruzeiro enfrentando o Santos e clássicos no Rio e em São Paulo. Olho nos confrontos. Amanhã, às 19h30, o São Paulo recebe a Portuguesa no Morumbi, enquanto que o Vasco tem confronto direto diante do Coritiba em Macaé. Às 9h, o Atlético Mineiro tem pela frente o Náutico no Estádio Independência. No domingo, às 5h da tarde, o Goiás encara o Botafogo no Serra Dourada. O Corinthians vai até Salvador enfrentar o Vitória no Barradão. Em Porto Alegre, o Grêmio tem compromisso com o Bahia. Na Vila Belmiro, o Santos mede forças com o líder Cruzeiro. Às 19h30, o Atlético Paranaense pega o Internacional na Arena Joinville. Em confronto direto contra o rebaixamento, o Criciúma enfrenta a Ponte Preta no Heriberto Ulce. E fechando a rodada no Maracanã, tem o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. As equipes cariocas estão trabalhando para a rodada deste final de semana com objetivos bem diferentes. Enquanto o Botafogo luta para seguir entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem muito o que fazer além de somar mais alguns pontos para afastar de vez o risco de rebaixamento. Já Fluminense e Vasco estão em situação extremamente complicada na luta contra a queda para a segundona. O técnico Adilson Batista chegou ao Vasco com a difícil missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. Na 18ª posição na tabela, 3 pontos atrás do Fluminense, primeira equipe fora do chamado Z4, o time de São Januário tem 7 jogos para salvar a pele. A primeira partida dessa saga é neste sábado, às 19h30 contra o Coritiba, em Macaé. Para este confronto, Adilson Batista terá o retorno de Pedro Ken, recuperado de edema na coxa direita. Essa semana deu tempo de recuperar bem, de trabalhar, estou me sentindo bem, né, e preparado para essa partida. Em contrapartida, o técnico Cruz Maltino ganhou uma dor de cabeça para a montagem do ataque. André foi cortado por conta de um atraso no treino desta quinta-feira. Mesmo diante de mais esse problema, o elenco vascaíno sabe que a vitória é o único resultado que interessa nesse momento. É focar totalmente as forças aí para que a gente possa sábado aí já conquistar essa vitória e nos aproximar dessa saída da zona aí.
Já o Fluminense está tentando sair dessa situação na base da conversa. O presidente Peter Sinsen apareceu no treino desta quinta-feira e convocou uma reunião com o elenco no vestiário. O técnico Vanderlei Luxemburgo também conversou com os atletas, desta vez no gramado. Reflexos da forte pressão que o time enfrenta nessa reta final do Brasileirão. Acho que não é só o Luxemburgo, né? É todo o grupo. O Fluminense inteiro está pressionado porque sabemos que estamos numa situação que não é o que nós queríamos, nem o que o Fluminense merecia. O primeiro jogo dos 7 restantes no campeonato é justamente o clássico contra o rival Flamengo, neste domingo, às 7h30 da noite, no Maracanã. A nossa preocupação hoje não é o Flamengo, é nós mesmos. O que nós podemos melhorar, aonde podemos chegar, o que não foi feito e do que pode ser feito. E o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a vitória sobre o Goiás na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, mostrando não estar muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. Tanto é assim que provavelmente entrará em campo com um time misto no clássico contra o Fluminense. Se ele acaso poupar, a gente tem grandes jogadores que vão entrar no jogo. Então o grupo todo é forte, não tem time titular, a gente sabe disso. O grupo tá bastante focado. Como o time misto tá louco? O Jaime era um cara, o Jaime jogou aqui no São Paulo, no Rio ele é Jaime, né? Mas aqui é Jaime. O Jaime jogou aqui, um cara legal, gente boa, tô torcendo muito por ele. O Jaime, vai te catar. Vai jogar com time misto, pô. O campeonato é sério, cara. Tem que jogar com o time inteiro, forte. E é a tradição de Fla-Flu. Pô, como que vai jogar com o time misto? Tem que jogar com o time firme ali, tentar derrotar o Fluminense. Ora, bolas. Se o Fluminense perder do Flamengo e a Ponte ganhar do Criciúma... A Ponte escapa e o Fluminense entra. Exatamente. Então você não pode fazer isso com a gente. Jaime, você tem que... por favor, que é isso. Agora temos que ganhar em Criciúma, que também não vai ser batatinha, porque o bicho pega. E o Vasco recebe o Curitiba... Esse também é um jogo enrolado, né? Também. O Adilson, ele de novo pega uma bucha, eu gosto muito do Adilson. Achei ele muito bom profissional, gosto demais do Adilson. Andou pegando uma sequência de buchas aí, torço muito por ele. Não para escapar, porque se ele escapar, alguém tem que cair, mas que faça um bom trabalho, que faça um Vasco forte, como o Vasco merece, com um profissional de bom nível, que é o Adilson. Foi uma atitude muito corajosa do Adilson, porque ele tinha feito um bom trabalho no Cruzeiro, depois foi mal no Corinthians, não conseguiu se firmar no São Paulo, no Santos, no São Paulo, e de repente encara o Vasco, faltando aí 7 rodadas para terminar o campeonato, correndo o risco de rebaixamento. Não, na zona de rebaixamento, né? Pois é, quer dizer, faltando 7 jogos, realmente, eu diria que o Adilson teve uma postura kamikaze. Kamikaze. Dá para escapar, dá, até porque o Fluminense também é concorrente direto. Fluminense surgiu a notícia da queda do Luxemburgo, na verdade coisa que havia, maluco, né? Não era a queda do Luxemburgo, era uma queda de braço entre o dono do patrocinador do clube e o presidente do Fluminense, enfim. Luxemburgo continua. Esse clima pode pesar no clássico. Também acho. Mesmo com o time misto. Sim. A tradição do Flamengo, camisa do Flamengo contra um time assim, com essa situação. Eu não sei porque estou com o palpite que dá da Flamengo. Não que eu torça, entendeu? Longe disso. Imagina. Mas eu concordo com você e vou explicar algo que corrobora para a sua opinião, ou colabora. O Fluminense já tem o peso de ter que se livrar da segundona. Pois é. Pega um rival do nível do Flamengo, que vai com um time misto. Pois é. Ou seja, a história vai ter que ganhar. Se perder do Flamengo em condições normais, agora, perder do Flamengo com um time misto, realmente a situação fica muito mais complicada. O Fluminense... Aí, aquela mesma história que a gente falou do São Paulo. Pesa a camisa, a cabeça não funciona, o psicológico afeta muito. É triste a situação do Fluminense. E olha, já vi outros grandes clubes também que foram caindo na fase final e o Fluminense, para mim, é sério candidato ao rebaixamento. Acho que nessa o Vasco pode escapar. Ou a macaquinha. Em respeito a você. Depois esse olhar 43 fuzilante... O primeiro ali é a Ponte, vai te catar, vai recuperar Vasco. Você esqueceu Vasco lá que embaixo, tem o Criciúma em Criciúma. Só isso. Ganhamos lá outro dia. E o Vélez depois na Argentina. Ganhamos outro dia lá. Inclusive estamos nas quartas de final da Sul-Americana porque ganhamos lá, em Criciúma. Tá certo.
A torcida do Cruzeiro não vê a hora de poder gritar "é campeão". Nesse final de semana, a Raposa tem páreo duro pela frente. Visita o Santos na Vila Belmiro. O time celeste terá o retorno do atacante Ricardo Goulart. Acompanhe. São 12 pontos de diferença entre o Cruzeiro, primeiro colocado do Brasileirão, e o Botafogo, segundo colocado. A equipe celeste enfrenta neste domingo na Vila Belmiro o Santos. E em caso de uma vitória, pode até se sagrar campeão do torneio na próxima rodada contra o Grêmio no Mineirão. O caminho para a taça está traçado, mas o treinador Marcelo Oliveira prevê dificuldades no jogo contra o Peixe. Facilidade não existe no Campeonato Brasileiro em circunstância nenhuma. E muito mais o Santos ainda com pretensões no campeonato, né? Está a 8 pontos aí do G4. É um time leve, um time experiente, de bom toque. E a gente vai ter que ter muito cuidado, né? E impor o nosso jogo, mas principalmente marcá-los muito bem, que é um time bastante ofensivo. A grande novidade do Cruzeiro para domingo é o retorno de Ricardo Goulart, ausente na última partida contra o Criciúma por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Uns voltam, outros ficam. O atacante William, com um cansaço muscular, foi poupado do jogo. O lugar dele entra no time Dagoberto. Quem está entrando muito bem, né? O Dagoberto e o Henrique ali entraram no último jogo, deram conta do recado. Agora cabe o William ali descansar. E com a volta do Ricardo, a gente vai procurar bastante movimentação para envolver a zaga do Santos e conseguir fazer os gols. A matemática do Cruzeiro é a seguinte, faltando 7 rodadas. Para não depender de ninguém, o time comemora, ou a torcida comemora, o time, todo o cruzeirense do Brasil e do mundo, com 3 vitórias. 3 vitórias, independentemente de qualquer outro resultado, Cruzeiro campeão. Isso significa que o Cruzeiro pode, se todos os concorrentes ao título vencerem também, faltando 4 rodadas, comemorar o título. Agora, como o Grêmio tem vacilado, o Botafogo tem vacilado, é bem provável mesmo que essa festa aconteça antes. E se acontecer antes, Flávio, vai ser justíssimo pelo que esse time produziu nesta temporada. De maneira surpreendente, eu não me lembro de nenhum colega da Crônica Esportiva ter apontado o Cruzeiro como favorito para a conquista do título. Sempre quando se falava em favoritos, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, até o São Paulo apareceu, o Grêmio. Eu falava só Corinthians e Fluminense. Pois é. E aí você vê como são as coisas, né? Os dois estão na zona de rebaixamento, a coisa tá feia, para cair, o Corinthians ameaçado. Mas amanhã o bicho pega. É muito difícil o jogo. O Cruzeiro ele teve uma vantagem, ele não oscilou em nenhum momento. Está oscilando agora. Ele tem demonstrado que é normal, né? Óbvio. Ele tem uma gordura muito grande. Agora, para ele perder o campeonato, ele tem que fazer uma lipo. Se ele não tivesse virado aquele jogo contra o Criciúma, a lipo estava a caminho. O Santos ele é um adversário pesado. Vamos falar do Santos, aliás. Isso mesmo, sem querer fazer muito mistério, o técnico Claudinei Oliveira definiu a equipe que vai entrar em campo precisando da vitória para continuar com chances de conquistar uma vaga na Libertadores. Reportagem, Adriano Dolfi. Foi o primeiro coletivo da semana e o técnico Claudinei Oliveira confirmou a mesma equipe do empate com o Corinthians para encarar o líder Cruzeiro domingo na Vila Belmiro. Se puder manter a mesma equipe aí, dar uma sequência, né? É o cenário ideal para você ganhar. Os jogadores ganham confiança, a equipe ganha entrosamento. E a gente, infelizmente, não está podendo fazer isso durante a competição. A gente tem que pontuar, independente do Cruzeiro. Acho que já fizemos um bom jogo lá em Belo Horizonte contra eles. É uma equipe muito qualificada, não só uma equipe, um elenco muito qualificado, não, o mais qualificado do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, do Cruzeiro. E a gente vai tentar vencer, porque a gente precisa somar pontos, né? Eles estão numa situação mais confortável com a gente, então eles não podem querer mais que a gente essa vitória, não podem ter mais, disputar as jogadas com mais vontade que os nossos atletas. Thiago Ribeiro, com um problema na coxa esquerda, continua de fora. Assim, Everton Costa, bastante criticado pela torcida, continua na equipe. Todos nós estamos sujeitos a críticas, acho que o Everton tem que conviver com as críticas e dar resposta em campo. Fez, acho que nos últimos 4, 5 jogos, fez 2 gols. O torcedor às vezes pega outro jogador vai pegar no pé e cobra, e tem que cobrar, o torcedor tem jeito de cobrar. Mas eu acho que o Everton, no momento, para a gente, aí, do que a gente tem no elenco,
ele e o William são as melhores opções para iniciar o jogo, por isso que eles estão iniciando. Em meio ao duelo contra os mineiros, volta à tona o assunto da permanência ou não de Claudinei Oliveira para o ano que vem. Ele que cobrou publicamente uma definição em relação à sua permanência. O presidente Odílio Rodrigues não gostou dessa cobrança via imprensa. Fato é que Claudinei vem recebendo poucos indícios em relação à sua permanência para o ano que vem. Assim que eu achar que eu preciso de uma resposta, eu converso com o doutor Odílio, tranquilo, não tem problema nenhum. Isso aí, o recado foi dado, foi recebido, então assim que eu achar que a situação, que eu preciso de uma resposta, que a situação está no momento de ser resolvida, eu converso com ele. O futebol aqui no Brasil é assim, bom sempre é o que vence, e tem que vencer sempre, vencer muito, que se vencer um pouco também não é o suficiente. Mas eu tô tranquilo com a minha consciência que eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? E vou sempre fazer onde eu tiver o melhor que eu posso, e vamos ver o melhor, né? O melhor da minha capacidade, do meu empenho, da minha dedicação, onde vai me levar. O Santos, como todos os times paulistas, ele tem demonstrado irregularidades. Acontece e o Santos a gente tem que respeitar, porque era o que mais tinha justificativa de ser irregular por causa da garotada e tudo que aconteceu. Não vamos ficar repetindo essa mesma história. Se acertar uma boa partida, ele tem toda a condição de ganhar do Cruzeiro. O Santos ele tem mostrado força em casa. Tem dia que dá uma vacilada, tipo aquele jogo do Náutico. Mas normalmente ele tem sido competitivo. Tem mais motivos para tentar chegar, até por essa história do Claudinei, da força para o técnico, e até continhas, né, que ele vai fazendo, ser o primeiro dos paulistas. Eu acho que vai ser o tipo do jogo que, se o Cruzeiro vacilar, ele vai perder. O Santos tem demonstrado, nesse momento, acho que o Santos está jogando com mais pegada do que o próprio Cruzeiro. Por outro lado, você falava do Claudinei, assim como o Gilson Kleina, o Claudinei não me parece nos planos da diretoria santista. Foi promovido, tal, até fez bonito, tanto que é o melhor paulista, tal. Quando menos se esperava do Santos, o Santos aí se destacou como o melhor time do estado. Mas, ao que tudo indica, pelo que a gente pôde acompanhar, tem gente que gosta do trabalho do Claudinei e tem gente que prefere um medalhão à frente, de repente até um técnico estrangeiro. Então, pelo que a gente pode acompanhar, o Claudinei quer terminar o campeonato da melhor maneira possível, de maneira digna, quem sabe até sonhando com uma vaga da Libertadores ainda, que é difícil conquistar, não vai faltar mercado para ele. Acho que essa temporada à frente do Santos, que surpreendeu muita gente, já foi um belo cartão de visitas e propostas para que ele continue essa carreira de treinador na primeira divisão do futebol brasileiro. Propostas não devem faltar. Hora de falar da Portuguesa, que luta para se afastar da zona de rebaixamento e amanhã vai ter uma tarefa complicada contra o São Paulo no Morumbi. O repórter Vinícius Sacomani esteve agora há pouco acompanhando o treino da Lusa e conversou com o técnico Guto Ferreira. É com você, Vinícius. Boa noite, Michele. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Estou aqui com o Guto Ferreira para falar um pouquinho do jogo contra o São Paulo. A Portuguesa, 39 pontos, 14ª colocado. São Paulo, 10º, com 43. Guto, a missão amanhã no Morumbi, 7h30 da noite. Até que é fácil, né? É só repetir o desempenho da Portuguesa nos clássicos contra os paulistas. Tá tudo certo? É mais ou menos isso? Se fosse fácil assim, tava bom, né? A gente espera pelo menos conseguir repetir o retrospecto no jogo contra o São Paulo aqui. Um jogo bastante difícil, mas que a gente teve a felicidade de vencer. E o momento de São Paulo é completamente outro. A equipe vem embalada. O Muricy, junto com o grupo do São Paulo, reverteu uma situação de uma maneira muito positiva, a equipe jogando bem. Então as dificuldades serão muitas, mas a Portuguesa tem que buscar fazer o seu melhor, porque os interesses do São Paulo também coincidem com os interesses da Portuguesa. E nós precisamos muito de jogar bem, de somar pontos e de preferência vencer. Para esse jogo, ausências confirmadas do Bergson e do Moisés Moura por contusão, é isso mesmo? Exatamente, esses dois jogadores por contusão. Mas a gente falar aí de escalação, vamos esperar para amanhã. Em relação ao Ferdinando e ao Diogo, né, que estão voltando agora para os treinos, estão confirmados para esse jogo, como é que estão? Amanhã. E você fez uma reunião aqui com os jogadores, durou mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos. Você pode falar para a gente o que você falou para eles nesse tempinho? São assuntos de dia a dia, né? Eu acho que o diálogo é o melhor caminho para você fazer ajustes, né? Então, são coisas de cotidiano. E faltam 7 jogos para a Portuguesa acabar esse campeonato, para todos os times também. A Portuguesa pega times da zona de baixo da tabela e também da zona de cima, como o Grêmio e o Botafogo. Faz uma projeção, como é que está esse finalzinho de campeonato para vocês, Guto? Jogo a jogo, buscando sempre a cada jogo 3 pontos, buscando somar,
buscando subir na tabela, buscando ainda o objetivo de Sul-Americana. Né? Esses são os objetivos da Portuguesa. O São Paulo aposta no retrospecto de 7 vitórias e um empate nos últimos 8 jogos para vencer a Luzinha e continuar sonhando com uma vaga no G4. O Osmar Garrafa acompanhou mais um treino do tricolor. Veja como foi. Depois de um péssimo início de campeonato brasileiro, o São Paulo está apenas a 3 pontos de se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. E para um dos principais responsáveis por essa reação, a sensação neste momento é de alívio. Campeonato Brasileiro você tem que começar a pensar grande no primeiro jogo. Não dá para ficar deixando para depois, que aí vem o sofrimento. Então, o campeonato nosso no primeiro turno não foi bom e agora a gente está correndo muito atrás e essa dificuldade do Campeonato Brasileiro que não dá para se recuperar, assim, como aconteceu em outras vezes. Precisando de mais 3 pontos para sair do rebaixamento, Muricy adianta que mesmo tendo uma decisão contra o Nacional de Medellín na Colômbia pela Sul-Americana na próxima quarta-feira, a prioridade neste momento é o próximo jogo. Se não tem, né, uma coisa só, um objetivo só, a gente tem que continuar ainda forte no Campeonato Brasileiro e depois pensar a semana que vem, né? Não dá para priorizar nada agora. O foco pode estar no Campeonato Brasileiro, mas o técnico tricolor não vai com força máxima para enfrentar a Lusa. Luiz Fabiano está de fora. Não adianta a gente pôr o jogador para estar jogando toda hora se ele não está no nível adequado. Às vezes o jogador até quer jogar, porque a coisa mais chata é ficar treinando, como ele fica, né? Como vai ficar esse fim de semana treinando, porque todo jogador quer jogar. Treinar é muito chato. Né? Mas eu acho que alguém tem que dar um rumo nisso. Vai treinar e vai jogar, vai treinar e vai jogar. Não dá para ele fazer como os outros estão fazendo, jogando seguido. Não vai acontecer nada, porque não vai nunca se recuperar. Então, eu acho que isso é... Agora, claro que tem que ter um pouco de paciência para daqui a pouco ele vir e tá bem, tá 100% para jogar. Né? Coisa que ainda não está. O time ainda não está definido e o técnico Muricy Ramalho avisa que Luiz Fabiano pode não ser o único a ficar de fora do clássico de amanhã no Morumbi. A gente está conversando muito com o departamento de fisiologia, os médicos e aí a gente vai sentir. Se alguém não estiver apto para esse jogo, não é para quarta-feira, a gente não está pensando em quarta-feira, a gente está pensando nesse jogo, porque a gente jogou quarta e vai jogar sábado, então a gente... Não é problema de poupar nada, o jogador tem que estar apto para jogar esse jogo da Portuguesa, que é uma decisão. A gente falava dos candidatos ao título no começo da temporada, até brincamos com as apostas em Corinthians e Fluminense que não deram em nada. Aí você vê o São Paulo capengando o campeonato inteiro, de repente uma sequência de vitórias, já fala até em Libertadores da América, e para o São Paulo, matematicamente também é viável, eu acho difícil via Campeonato Brasileiro, mas a situação é muito mais tranquila, porque tem a possibilidade na Copa Sul-Americana, tem a possibilidade no Campeonato Brasileiro, quer dizer... Então, aquele peso nas costas já não existe mais, muito pelo contrário, existe uma motivação fruto de uma sequência vitoriosa. E aí, enquanto num passado recente nada dava certo, agora tudo começa a dar certo. Até vitória conquistada no último minuto do tempo regulamentar, Flávio. Então, aí ganha confiança, aí as coisas começam a fluir, mas é preciso não perder... É claro que isso não vale para agora. O comentário é en passant. Não dá para ter ilusões com relação ao grupo do São Paulo. Ele é limitado, continua sendo, está num momento legal, num momento bacana, aproveitou bem isso, aproveitou bem a chegada do Muricy, todo o astral positivo que veio junto. E com relação ao Luiz Fabiano, tem que fazer um trabalho especial mesmo para um jogador especial em todos os sentidos. Tanto na técnica, um jogador diferente, como na dificuldade física. Ele não tem a condição plena, não dá para jogar todos os jogos. De novo, eu vou na história do uso da tecnologia, do que há de mais moderno. Você sabe que o jogador vai estourar, então não coloque o jogador. Muita gente se preocupa quando fala em tecnologia de pôr chip em bola, de pôr risquinho em campo, encher o saco com a regra do jogo, que para mim não tem que ser mexido. Mas esse tipo de tecnologia tem que ser usado sim. Há aparelhos que podem detectar contusão. Melhor ter o Luiz Fabiano na hora certa 100% do que colocar ele se machucar. Foi o que disse o Muricy.
Depois de uma semana exclusiva para treinamentos, o Corinthians está praticamente pronto para encarar o Vitória domingo em Salvador. Do CT Joaquim Grava, as últimas do Timão com o repórter Jonas Campos. Como você viu no Gazeta Esportiva de ontem, a quinta-feira corintiana foi marcada por protestos da torcida e atraso de Emerson Sheik. Na tarde de hoje, as coisas estavam mais tranquilas por aqui. O Sheik chegou no horário e tudo indica que o camisa 11 do Timão estará entre os titulares na partida deste domingo, alternando com Renato Augusto a função de centroavante. Romarinho, acusado de baladeiro pela torcida, também deve ir para o jogo. E a tendência é que o Corinthians, que vai enfrentar o Vitória, tenha Walter no gol, Edenilson, Gil, Paulo André e Alessandro, já que Fábio Santos segue no departamento médico. Meio-campo com Ralf, Guilherme e Douglas. E mais à frente, Romarinho, Emerson Sheik e Renato Augusto. Os jogadores fizeram o tradicional rachão da sexta-feira e embarcam só amanhã para Salvador. Apesar do clima descontraído, todos por aqui sabem que o fim de 2013 está bem longe do ideal. Eliminado da Copa do Brasil e sem perspectivas no Campeonato Brasileiro, o que resta ao Corinthians nesse momento é se livrar de qualquer risco de rebaixamento. E um bom resultado contra o Vitória no Barradão pode acalmar um pouco as coisas por aqui. Mas a missão corintiana não é nada fácil. O Vitória, adversário deste domingo, vive grande fase no Campeonato Brasileiro, ocupa a 6ª colocação e tem um grande aproveitamento jogando em casa. Dos 15 jogos disputados em Salvador, os baianos venceram 9, empataram 5 e perderam apenas 1. Por isso é bom o Corinthians de Tite ficar ligado, porque vem pedreira por aí. O Vitória não é fácil não, o Vitória em tese é favorito no jogo lá da Bahia. Verdade que o Corinthians teve a semana cheia, né, como os técnicos chamam, mas o Vitória tem feito um trabalho muito legal, né, Franco? É um cara muito competente, tem muita visão de futebol. E o Corinthians esse ano não deu certo. Vai fazer o quê? Eu não vi nada no planejamento do Corinthians que eu tivesse que condenar. Tanto que eu apontava como favorito até disparado do campeonato. Mas não rolou, não virou, acontece, essas coisas acontecem. O Corinthians tem que seguir essa linha de trabalho, esse é o caminho, no meu modo de entender, e trocar manejar, peças. Não, acertada, acontece, faz parte. Mas o Corinthians hoje é o time mais organizado, mais bem planejado do futebol paulista e, portanto, talvez do futebol brasileiro, e, portanto, não tem que mexer em grandes coisas, não. A não ser em peças, mas a ideia central de Corinthians eu acho que está correta. A permanência do Tite revela esse acerto, dúvida, claro, de planejamento, de estrutura, uma outra filosofia, na contramão do que acontece na maioria dos clubes do futebol brasileiro. Eu concordo plenamente com você, Flávio. Ninguém conquista Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Mundial de Clubes da FIFA por acaso. Foi fruto de um bom trabalho. O time, a base é essa daí. Quer dizer, algumas peças já não estavam mais rendendo aquilo que se esperava delas. Então, talvez alguns merecem um pouco mais de paciência, outros talvez tenham chegado realmente ao final de um ciclo. Não sei se é o caso do Emerson, não sei se é o caso do Danilo. O Pato, por exemplo, pelo que ele tem de potencial, acho que requer um pouco mais de paciência. Tem 2 sondagens de times ingleses, Tottenham e Arsenal. Então, eu não venderia. Eu também esperaria um pouco mais. Eu acho que ele ainda pode acontecer. Vale a aposta, até pelo investimento que foi feito nele. Resultado final da nossa enquete do programa GazeteEsportiva.net. Você acha que o Corinthians ainda briga por uma vaga na Libertadores? Não, 77% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Domingo tem mesa redonda. Um excelente final de semana para você. Fique agora com o Jornal da Gazeta, hein? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até domingo, imperdível, mesa redonda, 9h30 da noite. Tchau.